Beleza, a galera tá entrando de novo aí. Ok, todo mundo entrando de novo, show. Beleza. Deixa o pessoal aí entrando, beleza. A Bio, Cineia, Bruno. Beleza? Bom, então vamos voltar aqui, certo? A essa discussão. O pessoal vai entrando de novo aí. Então, olha só. Então, isso é uma coisa, certo? Mas veja que aqui ó, a gente está falando aí do risco baixo e severa a elevada. Veja, o que é severa a elevada? A severa, né, a hipertrigliceridemia severa, a gente chama acima de 500 de triglicérides, certo? Então, veja só. O que ele coloca aqui também como recomendação 2A aqui, ó. Em adultos de 40 a 75 anos com hipertrigliceridemia severa, ou seja, mais do que 500, tá? E risco de 7,5 ou maior, mas a gente não sabe o risco cardiovascular desse paciente. Opa, volta para cá. Vocês estão vendo minha cara. Aqui, ó. E o risco de 7,5 ou maior, ó, vejam, triglicérides acima de 500, certo? Severa hipertrigliceridemia, 40 a 75 anos. A gente não sabe a idade do cara. Também é um problema da questão. E risco de 7,5 maior, é razoável você tentar fazer as causas reversíveis, né? E começar a estatina. Veja, para hipertrigliceridemia, a Sociedade Norte-Americana, ela coloca estatina quando você tem um paciente de 40 a 75 anos, tá? Com risco de 7,5 para cima. Isso aqui é de acordo com a PCI, certo? Isso aqui é de acordo com a PCI, que é a calculadora médica que os norte-americanos usam, que é a do Pooled Cohort Equation, certo? E a recomendação 2A também aqui, ó, da diretriz americana, falando de ou colesterol acima de 500, né? E especialmente acima de 1.000, aqueles que já têm um risco terrível de pancreatite, é razoável também você investigar outras causas, certo? Se vê se é persistente ou está elevada, né? Cortar aqui, fazer a pessoa fazer dieta low carb, né, de low carb e low fat, né, vai evitar carboidrato refinado, evitar álcool, vai associar ômega 3, veja, para prevenir pancreatite e associar o fibrato. Então veja só, a diretriz norte-americana, ele diz, ó, para um triglicérides acima de 500 ou acima de 1.000, veja só, acima de 500 ou especialmente acima de 1.000, você, além de todas as medidas de mudança de estilo de vida, dieta, papapá, você vai colocar a estatina, que já colocou aqui para o outro, e associar um fibrato. Então, nessa questão da gente, como a gente tem quase nenhum dado, não estaria errado dizer se fibrato e estatina. Porque a gente tem pouquíssimos dados para esse paciente, certo? Vão com calma, eu vou chegar lá em onde é que ele chegou nessa do fibrato puro. Daqui a pouco eu chego lá. Olha o que diz a diretriz brasileira. Guilherme é um aluno nosso de Belo Horizonte, que tudo quanto é coisa rara já aconteceu com o Guilherme. Guilherme teve um paciente com BAVT que sincopou na frente dele, lá na atenção primária. Pois é, Guilherme, isso daí, como eu disse antes, não era sangue, era manteiguinha de garrafa. Então, ó, olha o que tem aqui na diretriz brasileira, vejam só. Caso essas taxas, medicamentos predominantes nos triglicérides, então vejam só. Caso essas taxas forem maior que acima de 500, deve-se iniciar o tratamento com fibrato, associando, se necessário, o ácido nicotínico com ômega 3. Pronto, lascou. Porque olha só, vê, olha o que diz a diretriz brasileira. Você taca o fibrato, certo? E se precisar, ácido nicotínico e ômega 3 acima de 500. Veja, aí o que ele vai falar pra gente? Olha a questão lá, ó. Tem também um fibrato com ácido nicotínico. Aí é sacanagem, é muita pegadinha, né, pessoal? Porque tem muito pouco dado pra gente saber que paciente é esse que a gente tá falando, entendeu? Então, a diretriz brasileira, ela fala isso aqui é da diretriz brasileira, tá? Da última diretriz brasileira, certo? E vamos lá. E aí, o que ele vai colocar ali lá nos cantinhos, ó? Vê, lá no meio do texto da diretriz, ele vai dizer assim, ó. O tratamento das hipertrigliceridemia tem 2 objetivos. Redução imediata do risco de pancreatite em pacientes com hipertrigliceridemia grave, maior que 1.000, e diminuição do risco cardiovascular global, porque o cara que tem o triglicéride acima de 500 já eleva esse risco cardiovascular, tá?
A meta vai ser guiada pelo LDL, certo? E aí ele coloca que você vai colocar as concentrações, tal, vai guiar o LDL pela associação de estatina e os fibratos. Então, mais uma vez, a gente tem aqui a possibilidade de associação de estatina com fibrato para hipertrigliceridemia isolada. Estão vendo aqui? Isso aqui também é uma possibilidade. Óbvio que sua meta aqui vai ser guiada pelo LDL. Vejam, aí nós temos uma questão aqui, que como é que se diz? Com isso daqui, a gente teria uma outra questão aí que poderia ser questionada também, né? Uma outra alternativa, na verdade, que é o fibrato com ácido nicotínico, certo? Qual é a questão para a gente não ficar se repetindo muito nisso? Ó, isso aqui é do guideline europeu. Eu trouxe o americano, trouxe o brasileiro, eu estou dizendo o europeu. Ó. Recomendações para o tratamento na hipertrigliceridemia. Veja, estatinas estão recomendadas, né, como primeira droga para reduzir o risco cardiovascular em pacientes de alto risco, e a gente não sabe o risco do paciente, que tem hipertrigliceridemia, tá? Quando a gente tem paciente de alto risco, né, e com triglicéridos acima de 500 também estatinas, e aqui também usar os PUFAs, que são os Polyunsaturated Fatty Acids, né, que são as coisas mais recentes que a gente tem aí, tá? Só que a gente não tem um risco cardiovascular desse cidadão. Qual é a questão? Onde é que entra esse tal desse 880 de ponto de corte? Entra aqui, ó. Vejam, quando a gente está falando só na prevenção da pancreatite pela hipertrigliceridemia, quando está associada com história familiar forte, uma história familiar forte de quilocromequinemia, ou seja, de você ter dos quilomicrons, né, de você ter aumento dos quilomicrons do ponto de vista genético. Ou seja, aí sim, quando a gente tem uma chance grande disso daí, quando você tem um triglicérides acima de 880, que é o caso daquele paciente, você tem um risco grande de pancreatite e vai fazer o quê? Aí qual é o seu tratamento aqui, ó? O seu tratamento aqui, ó, você vai fazer tudo, restrição de gordura, você vai diminuir já te respondo, tá, Laís? Você vai diminuir fatores de risco, hipotireoidismo, tudo, certo? E você vai usar o fibrato, certo? Nesses casos aqui, você vai usar o fibrato. Olha aqui o que diz também a diretriz americana, tá? Não, desculpa, essa aqui é a diretriz europeia, tá? A diretriz europeia, ela vai falar aqui, sim, de colocar fibrato também nesse caso para evitar pancreatite. Ou seja, qual é o nosso problema dessa questão aqui? Volta para cá. Olha, opa, peraí. Volta, passei demais. Volta para cá, aqui. Qual é o nosso problema com essa questão? Ela ficou muito dúbia porque tinha muito pouco, olhem para mim aqui. Ela ficou muito dúbia porque tinha muito pouco dado. Então você não sabia o risco cardiovascular do paciente, você não sabia se ele tinha uma história importante de hipertrigliceridemia familiar. Porque se essa questão da hipertrigliceridemia familiar já tivesse de cara, você não tinha dúvida, era só fibrato, né? Só fibrato. Só que se você tem um paciente que é de alto risco, você podia associar a estatina. Você podia associar o ácido nicotínico também. E aí você ia ficar nessa dúvida, porque os guidelines eles não são 100% concordantes nisso daí, tem muita polêmica nos guidelines, e você ia ficar muito em dúvida. Então essa questão era uma questão que não sei se ela recebeu recurso na época, mas assim, merecia um recurso aí, tá? E aí Laís pergunta, estatina para triglicérides alto, a atorvastatina seria melhor que a Synva? Sim, Thaís. Na verdade, a atorva é melhor que a Synva para tudo, praticamente, né? A simvastatina ela é muito suja ainda, é das estatinas ela que tem mais efeito colateral e que tem a menor potência de baixar o LDL, tá? E vejam que quando você tem uma hipertrigliceridemia associada com o LDL alto, você vai ter que colocar a estatina e você vai se medir pela meta do LDL também, porque a estatina também baixa triglicérides, tá certo? Ok? Ufa, essa questão foi chata, né? Mas por quê? Porque ela tem pouco dado. Então, com pouco dado, ela poderia muito bem ser questionada essa daí. Mas espero que tenha ficado claro para vocês então, certo? Se você tem um componente forte de hipertrigliceridemia familiar com um ponto de corte acima de 880, vai começar fibrato de todo jeito, certo? Você vai começar fibrato de todo jeito, tá? Diegão, o problema é que a banca rígida, eles consideram basicamente a referência o tratado de caderno de atenção básica. Mas aí, meu amiguinho, você tem que ver justamente qual é
Foi bem lembrado isso aí, Diegão. É pegar justamente qual é a referência. Eu trouxe aqui, ó, guideline brasileiro, guideline europeu e o guideline norte-americano. Trouxe esses 3 guidelines, certo? Então, assim, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família, ela vai ter que se basear num dos 3. Qual é o meu chute? Que ela vai se basear mais no europeu. Por quê? Porque o europeu, ele tem a Sociedade Europeia de Cardiologia, ela tem uma relação maior com a ONCA, que é a Associação Mundial de Medicina de Família e Comunidade, a qual a sociedade brasileira ela é filiada. Ou seja, acredito, a ESC, que é a Sociedade Europeia de Cardiologia, ela tem guidelines muito mais razoáveis do que a americana. Então eu seguiria mais os padrões da ESC, tá? Da sociedade, da ESC, que é European Society of Cardiology, tá bom? Então, justamente, tinha que ver qual é a referência que vai usar, na verdade, que a prova de título, o edital, Diego, eu não vi o edital desse ano, mas tinha que ver qual a referência que o edital vai usar, para vocês não caírem nessa pegadinha, ok? Tudo bem? Compreendido? Obrigado, Laís. Então, acho que ficou claro para a Laís. Compreendido para vocês? Posso passar a próxima questão? O que vocês me dizem? Posso passar a próxima? Próxima questão não vai ser difícil, não. Vai ser facinha. Beleza, Diegão? Se ligue nas referências que eles colocam, viu? Saiu o Tratado Novo esse ano, vê quais são as referências que o Tratado Novo está usando. Já digo, o Tratado Novo não deve usar as referências do Consenso de Lipidemia Europeu, porque o Consenso de Lipidemia Europeu, a diretriz, ela foi desse ano. E o Tratado de Medicina e Família foi lançado nesse ano, ou seja, ele não pegou essa diretriz, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Eu vou passar de questão agora para a gente ver a próxima. E a próxima questão é essa aqui, ó. Vamos lá. Ó. Paciente masculino de 50 anos começa a usar um fármaco prescrito pelo seu médico de família, com o objetivo de diminuir o seu risco cardiovascular. 50 anos para diminuir o risco cardiovascular. 2 semanas depois, em sua consulta de retorno, o paciente que está apresentando dores fortes musculares, o que impediram de trabalhar. Assinale a alternativa que apresenta a condição clínica no início do acompanhamento pelo médico de família. Então, letra A, obesidade, B, dislipidemia, C, diabetes e D, hipertensão. Eu vou perguntar para vocês qual que vocês acham que é, A, B, C ou D, e qual é o remédio que estaria associado a isso daí. Digam para mim. B, dislipidemia, Diego. Qual remédio, Diegão? Qual medicamento? E aí, o que vocês me dizem? Estatina, boa. Tamires, letra B. Emília, letra B. Bruna, letra B. Laís, letra B também. Beleza, estatinas. É isso aí, né? É isso, a resposta correta é letra B, estatina, com certeza. E aí o que a gente tem que lembrar é o seguinte, vejam. Essa questão aqui ela é uma questão muito simples, mas eu trouxe aqui para a gente lembrar o seguinte, ó. Isso aqui é uma revisão do DNNT, certo? Então lembrar que estatinas em pessoas de baixo risco cardiovascular na prevenção primária não tem benefício de mortalidade. Vejam, o NNT, o benefício do NNT nos pacientes que tomam estatina na prevenção primária foi não significante do ponto de vista estatístico, certo? Ou seja, não salvou ninguém de morrer. Evitou, a cada 217 pessoas, evitou um infarto não fatal e a cada 313 que tomaram estatina, evitou um AVC não fatal, certo? Quando a gente está falando dos raros NNT ou NNAID, né, que é o número necessário para fazer mal, olha que coisa interessante. A cada 21 pessoas que tomaram estatina para prevenção primária, uma teve muscle damage, ou seja, elevou CPK, teve lise muscular, como esse paciente da questão. E a cada 200 pessoas que tomaram, veja, menos do que, a cada 200, ou seja, você tinha uma chance maior de desenvolver diabetes tomando uma estatina para prevenção primária em paciente de baixo risco do que de você não ter um infarto. Perceberam? Então tem que ter muito cuidado. Estatina para baixo risco cardiovascular não há evidência, certo? Agora, quando a gente está falando de estatina para prevenção secundária, veja que aqui eu falei baixo risco. O médio, o risco intermediário e o alto risco intermediário se discute
E no alto risco tem evidência de que a estatina pode ajudar a diminuir sim mortalidade, tá? Isso é uma questão polêmica que eu não vou entrar aqui hoje, não é o objetivo. Agora, a estatina dada para os pacientes, né, na prevenção secundária, pessoal, assim, com doença cardiovascular conhecida, o paciente já infartou, aí sim, ó, 1 a cada 83, ou seja, de 83 pacientes que tomaram, 1 teve a vida salva. A cada 39 evitou um infarto. Cada 39 que tomaram evitou um infarto. E a cada 125 pacientes que tomaram, 1 evitou o AVC, certo? Então vejam só. E agora, ao passo que salva a gente, de fato, na prevenção secundária, né, com no heart disease, né, pessoa que já sabe que teve doença, a gente teria 1 a cada 50 desenvolveu diabetes e 1 a cada 10, olha só. Na prevenção secundária, pessoal, a cada 10 pessoas, uma vai ter muscle damage, ou seja, lise muscular. Então, 10% dos pacientes que tomam estatina na prevenção secundária, vão experimentar lise muscular. Então, a gente sempre tem que lembrar de monitorar a CPK nos nossos pacientes que tomam estatina. Beleza? Alguma dúvida nessa questão? Posso passar para a próxima? Estamos quase acabando. Posso passar? O que vocês acham? Posso passar para a próxima questão, pessoal? Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Beleza? Muito bom. Opa, Laís. Beleza? Obrigado. Show de bola. Beleza, Diegão. Valeu. Valeu, Bruna. Então vamos lá. Vamos passar para a próxima. Agora, ó, vejam que questão zona, né? Essa daqui eu vou ler e eu quero que vocês vão me dizendo já de cara, tá? Por que vocês iam fazer. Homem de 63 anos com hipertensão. História prévia de infarto há 6 meses e tabagista. Em uso de enalapril, atenolol, AS e civastatina. Bom, ele tá com enalapril, atenolol, AS e estatina. Eu brinco com meus alunos que é o kit pós-infarto. Infartou, tem o kit pós-infarto. IECA, beta-bloco, AS e estatina. Certo? Retorna para controle de pressão com medidas variando de 15,9 e 17,10. Né? Está fora do alvo para um paciente de alto risco. Né? Gostaria de tratamento de tabagismo. O paciente veio procurando, não foi mesmo tratamento para tabagismo. Ele fuma o primeiro cigarro do dia entre 5 e 30 minutos após acordar. Acha mais difícil deixar de fumar logo de manhã cedo, que ele fuma mais de manhã cedinho. É fumante há cerca de 30 anos, atualmente de 30 cigarros por dia. Já fez 2 tentativas prévias de... 6 cigarros por dia aqui, ó. Consegue ficar sem fumar em locais proibidos ou em caso de doença, quando ficou internado pelo infarto. Ou seja, ele infartou, ficou internado e não precisou ficar fumando no hospital. Ainda bem, né? Já fez 2 tentativas prévias de parar de fumar sozinho, conseguindo por cerca de 2 semanas, mas acabou recaindo. Disse que ficava muito ansioso e com insônia. Nega outros problemas de saúde, nega história prévia de convulsão. Ele tem um score de Fagerstrom de 6, que é o score já acima de 5, né? Além da abordagem cognitivo-comportamental, que a gente vai fazer para o paciente, considerando os sintomas que ele apresentou, e eu já dei o spoiler aqui, ó. Considerando os sintomas que ele apresentou nas tentativas prévias e os perfis dos efeitos adversos, qual é a melhor opção de tratamento farmacológico? O que vocês me dizem? Paciente que quer parar de fumar, score de Fagerstrom de 6, né? O ponto de corte é acima de 5, o paciente que tem uma alta dependência, fuma 30 cigarros por dia, fuma logo nos primeiros 5 minutos da manhã, certo? Consegue ficar sem fumar em ambiente proibido. E aí, qual é o melhor? E aí, qual é o grande problema desse paciente, pessoal? Que é importante a gente lembrar, ó. O problema aqui é cessação de tabagismo. Se é cessação de tabagismo, é nisso que ele vai focar. Veja, ele disse que ficava muito ansioso, certo? Muito ansioso e com insônia quando tentou deixar de fumar da outra vez. Muita ansiedade, estão vendo aí? E nunca teve convulsão, certo? Outra coisa assim, ó, veja, ele é um paciente que fuma bastante, claro, né? Já tem uma dependência, esse score de Fagerstrom de 6 aqui, já mostra pra gente uma dependência, tá? Mas ele, quando conseguiu parar de fumar, a recaída dele foi por quê? Por ansiedade e insônia. Não foi pela vontade só
de fumar o cigarro, entendeu? Então, isso daqui, pessoal, é o que leva a gente a uma medicação, assim, que levou a uma medicação que não é uma medicação, não é uma medicação de rotina para o tratamento do abandono do tabagismo. Deixa eu perguntar para vocês, outra pergunta, que não é a pergunta da questão. De todos esses daí, qual é o que tem melhor evidência para diminuir o que é que tem menor evidência para diminuir o que tem melhor evidência não, deixa eu reformular a pergunta. Qual é o que tem a melhor taxa de abandono e com qual medicação dessa daí? Qual é o que tem a melhor taxa de abandono? É a nicotina, o adesivo de nicotina, nortriptilina, bupropiona ou a vareniclina? A vareniclina. Qual dessas vocês acham que tem a melhor taxa de abandono? Que quando associada tem a melhor taxa? Raiza tinha falado bupropiona, mas foi antes de eu perguntar isso. Então eu imagino que Raiza colocou como opção de tratamento para essa questão aí, né, Raiza? Mas eu estou perguntando outra coisa. Qual dessas aí vocês acham que tem a melhor taxa de abandono do tabagismo? Desses medicamentos aí. A BUP, Emília acha que é a BUP. E aí, quem mais? Tenta arriscar. Posso passar então? Então olha só, de todos esses daí, pessoal, quem tem a melhor taxa de abandono do tabagismo é a vareniclina, certo? É isso, Diego, exatamente. A resposta, pessoal, é a letra B, é a nortriptilina mesmo. Por quê? Por conta da história da insônia e da ansiedade, por conta dos efeitos colaterais. A resposta a essa questão é a nortriptilina, por conta dos efeitos colaterais dele, é o que ele ficou muito ansioso e com insônia. Nortriptilina é um tricíclico e tricíclico a gente sabe que trata a ansiedade também e ajuda com a insônia, tá? Para esse paciente melhora a nortriptilina. Só que se a gente está pensando no abandono de tabagismo, de todos esses daqui, a vareniclina ela é o melhor. A gente não tem disponível lá no SUS, é comprada, mas ela tem a melhor taxa de abandono. Ela é um análogo da nicotina, que faz uma analogia central e faz com que o paciente não tenha mais prazer de fumar. Diminui o prazer de fumar do paciente, entendeu? Então, só para vocês conhecerem aqui a vareniclina, a BUP é o que a gente tem normalmente. A nortriptilina, ela é uma medicação que ela ajuda, não é primeira escolha, não é primeira linha, nunca a nortriptilina. Mas nesse caso, como o paciente já tentou, já é uma falha de tentativa e ele tem muita ansiedade e insônia, a nortriptilina é a indicada, tá? Uma coisa que eu vou dizer para vocês, para estudar abandono de tabagismo, estudem pelo capítulo do Duncan. O capítulo do Duncan, ele é sensacional, tá certo? Diegão, realiza o grupo há 10 anos e tem uma grande taxa de parada usando apenas adesivo. Quando tem um paciente muito ansioso, usa a nortriptilina. Boa, Guilherme, é isso aí, tá certo. O adesivo ele é muito bom. A gente tem, a associação do adesivo com a BUP é boa também. Só que essa vareniclina é um remédio que a gente não tem disponível no SUS, né? Então muitos de nós ainda não tem muita mão com ele, mas ele é um excelente medicamento. Eu já usei no consultório, paciente privado, e é muito bom, tá? Só que a BUP também, ela ajuda bastante. Às vezes o adesivo, ele dá muita alergia. Às vezes a gente tem paciente que tem muita alergia com adesivo de nicotina. Todos os meus pacientes que tentaram abandono do tabagismo com BUP e adesivo, todas tiveram alergia. Impressionante. Eu tive uma casuística terrível com adesivo. Mas bora lá. E aí, então passamos. Mas é isso aí. Tem muita ansiedade associada, pode colocar a nortriptilina junto. E aí a última questão que a gente vai resolver hoje, tá? Mulher branca, tá? Mulher branca, é a última, deixa eu ver. Não é a última, não, é a penúltima, tá? Mulher branca de 61 anos, volta. Mulher branca de 61 anos, veio previamente em consulta para realizar exame de rotina. Estava com a PA 10/6, tá? Deixa eu ver aqui um negócio. Por que tá vindo isso aqui?
Ixi, é outra coisa, tá dando um erro aqui, ó, no meu slide. Mas vamos lá. Eu vou dar um zoom para vocês lerem melhor aí, ó. Mulher branca, de 61 anos, veio para consulta para realizar exame de rotina, estava com PA 1610, ó. 61 anos, branca. Ela veio para consulta por conta de uma PA 16/10. É sedentária, mas não é tabagista. E não tem história familiar de infarto ou AVC. Veja, ela é só sedentária, mas não é tabagista, não tem história de infarto nem de AVC. O pai tem hipertensão com 86 anos de idade. Putz, grilo também, né? Retoma para consulta. Ela foi para consulta de saúde normal. Ela veio para consulta de volta. Então, ó, com exames, colesterol de 205, HDL de 56, triglicéridos de 170, glicose de 89. Os controles de pressão que ela fez em casa, ó, 15/10, 16/10 e 14/10. Hoje, 16/9. Ou seja, ela teve uma pressão de 16/10 na primeira consulta. Aí você poderia pensar, pode ser jaleco branco. Aí vai para casa. Em casa, ela também tinha pressão mais elevada, 15, 16, 10, tá vendo? Todas as diastólicas dela, inclusive, acima de 90. Ou seja, essa paciente ela é hipertensa já, grau 1, certo? E aí, controle da pressão, esse aqui que ela trouxe de casa, o peso 66, a altura de 1,70, não parece estar muito acima do peso, ela é só sedentária. E a estimativa de risco dela de 10 anos, pelo que risco, é de 8,4, que não é um risco alto, certo? Além de orientar atividade física e dieta, qual é a conduta mais adequada para ela? Vou até dar um zoomzinho aqui. Opa, aqui. Qual é a conduta mais adequada? Então, vocês estão diante de uma paciente hipertensa, aparentemente grau 1, certo? Hipertensa grau 1, com risco cardiovascular de 8,4%, baixo, né? Não é um risco alto. E aí, o que vocês iam fazer? Letra A, creatinina, potássio, exame de urina, eletro e atenolol. Letra B, orientar que ela tem um baixo risco e manter controle de pressão para avaliar a necessidade de tratamento. Ou seja, você depois dessa segunda consulta, você ainda ia mandar ela para casa para fazer alguma outra coisa, para tentar medir depois, porque você não acreditou, por exemplo, que ela não seja jaleco branco. Letra C, solicitar exames como create, potássio, exame de urina, teste de esforço e iniciar enalapril de manhã. Ou letra D de dado, creatinina, potássio, outro exame de urina, eletro e iniciar hidrocloro de manhã. O que vocês me dizem? A, B, C ou D? Essa eu quero que vocês todos respondam. Fábio, meu querido, Fábio, nosso maestro e médico de família, diretamente de Fortaleza. Sou um fãzaço desse cara. E aí, pessoal? O que é que vocês me dizem? A, B, C ou D? Laís meteu letra D na jogada. Vamos ver. Próximo. A, B, C ou D? Aqui eu tô vendo que tem um movimento de manada, né, pessoal? Quando o primeiro tem coragem de colocar, todo mundo sai colocando para não errar. Para não errar separado. Todo mundo colocando letra D. Muito bem. Aí tá certo. Cadê? Ninguém discorda? Não tem um para discordar? Eu não consegui entender as primeiras. As primeiras o que, Aline? As primeiras alternativas? Eu vou meter um zoomzão nelas ali para você ver, ó. Ali, ó. Create, potássio, exame de urina, eletro e iniciar atenolol. A B, orientar que tem baixo risco e manter controle de pressão sem avaliar a necessidade de tratamento. Certo? Beleza? Vou tirar o zoom. Ok. Ok? É isso aí? Então, olha, pessoal, qual é a alternativa? Vocês acertaram. É a letra D, certo? Todo mundo acertou. Por quê? Qual é o erro? Primeiro, vamos por exclusão, né? Ok, ela é uma hipertensa aqui, né? Estágio 1, grau 1 aqui de hipertensão. Primeiro diagnóstico. Então já está na hora de tratar. Por quê? Porque ela mediu no primeiro consultório. Boa, Aline, é isso aí. Mediu no consultório a primeira vez. Aí depois ela foi para casa com medida de residencial de PA. A diastólica dela está acima de 90. E depois, quando ela volta para o consultório, de novo. Então, isso não é hipertensão do jaleco branco. Isso daí, de fato, é hipertensão grau 1. Então, a gente já... Grau 1, na verdade, grau 2 pela sistólica, né? Se a gente for pegar ali uma média acima de 159, já poderia ser até grau 2. Mas se a gente pegar uma média de 150, vai lá que ela fica ali no grau 1, certo? 149 de sistólica...
acima de 139, não, de 140, até 170, não, até 159, tá certo, é grau 1 ainda, tá? E aí, o que a gente tem que fazer? Opa, volta aqui. Pera aí, rapaz, ó, o spoiler. Pronto. E aí o que acontece é, a hipertensa a gente já tem que começar a tratar. Como é que a gente exclui as outras? Ó, creatinina, potássio, o que eles querem nessa questão é saber se vocês sabem qual é a rotina da hipertensão, para não pedir exame desnecessário na rotina da hipertensão. E eu fiz um post no Instagram dia desse sobre isso, tá? Então, ó, solicitar creatinina a gente pede sempre, potássio, exame de urina, eletro, mas aí vejam só, a rotina tá até certinha, mas começar com atenolol caiu desde a sexta diretriz, a gente já tá na sétima. Desde a sexta diretriz, atenolol caiu como monoterapia de hipertensão. Muita gente ainda toma, mas não tá correto. Atenolol não é um bom antihipertensivo, tá? Letra B, orientar que tem baixo risco cardiovascular, ela tem mesmo, né, a princípio, e manter controle de PA para avaliar a necessidade. Não. Aí a gente fazer má prática de ter visto que ela teve uma PA na primeira consulta elevada, PA em casa elevada e depois outra PA no consultório elevado. Então aqui a gente já merece sim tratar essa paciente, tá certo? Bom, então exclui letra B. Letra C, solicitar exames, ok, como creatinina, potássio, exame de urina, teste de esforço. Pronto, o teste de esforço já cortou fora essa letra C e a gente fica com a letra D. O que é importante a gente lembrar, pessoal? Essa aqui é a rotina. Isso aqui é que é rotina para hipertensão. Vou até colocar aqui, ó. Essa é a rotina para hipertensão. Exame de urina com grau de recomendação 1 com evidência C, potássio, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, RFG ou TFG, né, que é a taxa de filtração glomerular, que você pedindo a creatinina já pede, já sai ela, colesterol total, HDL, triglicérides, ácido úrico e eletro. Isso daqui é a rotina. Ah, Tiago, e raio-x de tórax? Ah, e um teste de esforço, um eco? Isso, nada disso é rotina. A rotina para hipertensão, quando o primeiro diagnóstico é essa daqui e nada além disso. Tudo bem? O exame de urina, potássio, glicemia de jejum, glicada, taxa de filtração glomerular ou só a creatinina, colesterol total, o lipidograma, ácido úrico e eletro. Ok? Posso passar para a próxima? Estamos já terminando. Posso passar para a próxima? Alguma dúvida nessa questão? Protocolo de BH solicita hemograma. Tá erradíssimo. Hemograma, meu Deus do céu. Você vai me ver agora. Meu Deus do céu, vou morrer. Hemograma para avaliação de rotina de hipertensão. BH tá precisando rever conceitos de diretrizes, viu? Pelo amor de diretriz não, de medicina baseada em evidência. Ave Maria. Então vamos lá. Veja, Laís, o ácido úrico, isso aqui é da recomendação da última diretriz brasileira de hipertensão, tá? O ácido úrico ainda estava ali na última diretriz brasileira de hipertensão, que foi de onde a gente tirou isso daqui, tá? O ácido úrico vem sendo contestado de fato, certo? Então vale a pena, para quem for fazer a prova, inclusive, reavaliar, ver qual é a diretriz que vai estar usando. Agora, na última diretriz brasileira de hipertensão, o ácido úrico ele ainda é mantido como exame da rotina inicial de hipertensão. Tá certo? Beleza? Fundoscopia anual, que Raiza perguntou. Veja, a fundoscopia é quando é importante, depois que você tem o diagnóstico de hipertensão, de fazer esse exame, né, os exames de lesão de órgão-alvo, veja, o eletro já é o principal. Só que a fundoscopia ela é um exame que a gente muitas vezes não tem acesso, né? Inclusive é por isso que a gente vai fazer o treinamento no módulo 2 do nosso curso aqui, tá? Agora, é importante também fazer essa fundoscopia, mas veja que eu estou falando desses exames iniciais da rotina. A fundoscopia a gente não pede na rotina inicial, você não precisa pedir logo no começo, certo? A fundoscopia, mas é importante estar pedindo a fundoscopia também para estar avaliando aí, mas muitas vezes a gente não tem acesso, né? Eu soube que em Belo Horizonte, quando eu dei o curso lá em Belo Horizonte agora, o pessoal até consegue um acesso mais razoável ali para a fundoscopia, né? Que é assim que funciona. Mas a maioria das cidades a gente não consegue. Mas é importante sim, porque lembra que a alteração na retina, a alteração vista pela fundoscopia, a gente vê precocemente no fundo de olho. Então a alteração no fundo de olho da hipertensão e da diabetes é precoce
São lesões precoces, tá certo? Laís, não é melhor iniciar losartano do que hidrocloro? Não, Laís. Todos os guidelines, eles falam que na hipertensão grau 1, você começa primeiro com diurético, e diurético tiazídico, ele fala, certo? Todos, a americana, a europeia e a brasileira. Ela não coloca a BRA como monoterapia de início. Você pode começar a BRA como monoterapia? Até pode, mas diante de algumas características dos pacientes. Um paciente que já tem sobrecarga do ventrículo esquerdo, por algum outro motivo, um problema valvar, um paciente que tem intolerância à IECA, enfim, então tem algumas outras questões, mas para monoterapia numa paciente que a gente não tem nenhuma lesão de órgão-alvo, o ideal é iniciar com tiazídico, certo? Lembrem sempre disso, pessoal, isso cai a questão de prova, sempre ainda é o bom e velho tiazídico, que é a monoterapia inicial indicada para tudo. Você pode escolher outros? Pode, não está errado escolher outros. Tiago, está errado eu passar enalapril na prática, ao invés de um diurético tiazídico? Não, não está errado. Só que questão de prova quer saber como é que a literatura diz. A literatura diz, primeiro começar com o tiazídico, e aí você pode associar outros ou trocar o tiazídico por outros, se o paciente tiver alguma contraindicação, está tendo distúrbio eletrolítico por conta do tiazídico, está aumentando triglicéride e colesterol por conta do tiazídico, aí você tasca fora. Tá certo? Beleza? Compreendido aí essa questão da monoterapia? Posso passar que nós vamos para a única questão de eletro que tem na prova? O que vocês me dizem? Tem alguma dúvida ainda aí? Eu respondo sem problema. E a relação de hidrocloro com câncer de pele? Boa, muito bem, Laís, é verdade. Isso aí a gente teve recomendações recentes, agora que tem uma relação de hidrocloro com câncer de pele, só que veja, isso daí não foi suficiente, ter uma relação não significa, teve uma relação, mas isso não significa que a gente vai tirar o tiazídico, inclusive, da primeira escolha, porque você descobriu uma relação, você não descobriu uma coisa de causa e efeito necessariamente. Você viu, olha, muitos pacientes que usam tiazídico apresentam mais câncer de pele. Isso aí, a recomendação que o FDA passou para o tiazídico foi para a gente atentar para a possibilidade de aparecerem manchas em paciente que toma diurético tiazídico, tá? Mas isso não foi capaz de mudar guideline nenhuma ainda, certo? O que os guidelines falam para a gente é que ainda é o tiazídico primeiro. Nenhum tirou do guideline por conta dessa recomendação do FDA e que a Anvisa seguiu, inclusive, do tiazídico, certo? Beleza? Alguma outra dúvida? Muito bom. Obrigado, Laís. Então vamos para o próximo e última questão, que é a questão que tem um eletrocardiograma, certo? Dessa prova. Então, ó, ainda bem que essa galerinha que vai fazer a prova aqui, né, já fez o curso, né, Diegão? Então vamos lá. O módulo 1. Homem de 40 anos traz exame realizado numa consulta de rotina e outro serviço. Não tem queixas, doença, nem faz uso de medicamento. Veio, o cara tem 40 anos e saudável, tá? Faz academia 3 vezes por semana. Tabagista, eita, lascou a saúde dele já. Tabagista, 20 cigarros por dia, 15 anos. 15 anos, 20 cigarros por dia. A mãe tem diabetes e hipertensão. Nega outros problemas de saúde. Ele tá com 80 quilos, pesa 1,78. Tá lá, mais ou menos. PA 12/8, exame físico normal. Exame de colesterol 188, HDL de 50, triglicérides de 120, glicose de 80, hemograma normal. Não sei nem para que pediram hemograma nesse cara, mas tudo bem. Deve ter sido em Belo Horizonte, né, Diego? Exame qualitativo de urina, create 0,7 e eletro, né? Conforme a imagem abaixo. Então, ó, os exames dele tá tudo normal. O cara é saudável, não sei porque ele fuma há 15 anos, e história familiar de diabetes e hipertensão. Esse é o eletro do cidadão. Pronto, agora eu vou sentar aqui e vou deixar vocês aqui me dizerem se tem alguma coisa nesse eletro dele. Aqui estão as precordiais. Precordiais ali, ó. Precordiais. V1, V2. Precordiais direitas. V3 septo, V4 septo. V5 e V6 esquerda. O que tem nesse eletro desse cara? Diegão. Vamos lá. O que tem no eletro desse cara? Quem sabe usar o FRET sabe ver esse eletro aqui, viu? Fácil, fácil, fácil.
E aí, quem se arrisca no diagnóstico para esse cidadão? Quem se arrisca? Ninguém vai se arriscar? Tem algum problema daqui para cá, pessoal? V1 e V2, vocês estão vendo alguma coisa diferente aqui, não? Ninguém se arrisca. Eita, danado. Tá difícil. Na verdade, não tá não, viu, Camila? Esse elétron tá tranquilo, tá normal, Diegão. É isso aí. Podem confiar, o elétron está normal. O eixo está normal, ó, D1 em AVF, D2 positivo ali, ó. A VL está negativa, ele está um pouquinho mais verticalizado o eixo. A gente tem onda P presente tranquilinha, o QT está normal. A gente não... A única coisa é, a progressão não está apiculada não, Raiza. Veja que aqui ela não está apiculada. Você poderia dizer até, essa aqui parece tá, mas tá isolada, as outras não estão, entendeu? Ó como essa daqui não tá apiculada, tá vendo? Então, assim, a única coisa que a gente poderia falar alguma coisa é, pô, não progrediu muito bem a onda R de V1 a V3, né? Não progrediu muito bem aqui, a onda R, no que praticamente não existe em V1, e ela não progrediu muito bem aqui, era para ter subido um pouco mais aqui em V2, desculpa, V3 não, até V2. Mas, assim, fora isso, é um elétron absolutamente normal. E aí a pergunta é, a conduta mais apropriada nesse caso qual é? Depois de vocês terem visto esse elétron normal. Os exames estão normais, mas ele tem um desvio do eixo para a esquerda, devendo solicitar um eco. Todos os exames, inclusive o eletro, estão normais e deve orientar que ele não precisa realizar eletro de rotina. C. Apesar dos exames de urina estão normais, o eletro mostra um padrão de strain e por ele ser tabagista deve pedir um teste ergométrico. E o D. O eletro mostrou uma onda delta e deve encaminhar para o cardio para orientar a não praticar exercício até a avaliação. A, B, C ou D. Durmam com essa bronca. E aí? A, B, C ou D? Laís colocou B. Diegão B também. Olha o efeito manada. Olha o efeito manada. Foi o primeiro, todo mundo vai atrás. Bruno Lepre entrou aí, um dos nossos monitores. Camila B. Aline B. Lepre B. Tu nem visse, Lepre, o negócio, rapaz. Beleza, galera. Olha só, ela está completamente normal e é isso. O paciente ele fuma, mas a gente vai fazer a abordagem breve para a cessação de tabagismo. Mas fora isso, ó, não tem nada disso. Desvio do eixo para a esquerda, eco, não precisa de desvio de eixo para a esquerda, de nada de eco por conta de desvio de eixo para a esquerda. Ele não tem padrão de strain no eletro. Ah, tá certo, beleza. É verdade, você viu no Stories antes. Lepre. O Bruno Lepre é um dos nossos monitores, tá, pessoal? O monitor nosso, que é meu residente, né? Foi meu residente praticamente, tá acabando a residência. E vai aplicar o frete com vocês aqui em São Paulo, para quem vier para o módulo 2. Isso aí, exame normais e reduzir esse cigarro. Tentar fazer uma abordagem com ele de reduzir para ver se ele depois fica abstinente desse cigarro e não tem nenhuma onda delta, pelo amor de Deus. Então, pessoal, é isso. Nós lembrar aqui, né, da agenda do nosso curso, a nossa próxima agenda é módulo 2, dia 7 e 8 de dezembro em São Paulo, módulo 1 em Montes Claros, de 29 e 30 de dezembro, não, escrevi errado, tá? Novembro aqui, ó. Semana que vem, lá em Montes Claros, 29 e 30 de novembro. Rio de Janeiro, 25 e 26 de janeiro, estaremos no Rio de Janeiro no módulo 1. E é isso, gostaria de ouvir vocês, né? Tem que encerrar os 5 minutinhos finais aqui. Ouvir quem ficou aqui até o final, foi uma live bem grande hoje. Tô bem cansado aqui. Mas queria ver de vocês aí se foi melhor esse modo de botar, de projetar do que colocar no computador. O que vocês acharam? Se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão. A gente está aí com o módulo 2
em cima, né? Agora, 7 e 8 de dezembro, daqui a pouco chega. A partir de amanhã, os alunos que já estão inscritos no módulo 2 já começam a receber as videoaulas. O ambiente virtual vai ser criado para eles. E eu queria ouvir de vocês aí o que vocês acharam desse modelo. Acharam que valeu a pena, que não valeu a pena? Foi tempo perdido aí essa live de hoje? O que vocês acharam? Deixa eu ouvir vocês aí. Para quem ficou até agora, né, também, que vocês já estão bem cansados, também tô. Que é isso, Laís? Seja a porta, a casa aqui é para todo mundo. Estamos aqui sempre à disposição de vocês. Conferir aqui no tratado. Boa, Diegão. Cadê, ó? Na segunda edição dos fibratos. Só se por fibrar primeira escolha ou ácido nicotínico ou ambos. Quando triglicéridos acima de 500 são recomendados inicialmente junto com medidas. Olha aí, tá vendo, Diegão, que podia anular a questão? Tá vendo? Raiza, Cineia, gostei muito. Obrigado, Aline também. Viu aí, Diego, que podia anular a questão? Bronca, né, bicho? Entendeu? Porque coloca ou ambos, ou um ou outro ou ambos. Então, o ácido nicotínico tava lá. Meu irmão, tá vendo aí? Bronca. É isso, pessoal. Obrigado, Luiz. Obrigado aí, pessoal. Não tem problema, Aline. Obrigado, Diegão. Não tem problema, o story vai ficar gravado. Eu consegui gravar o outro e vou gravar esse aqui também e ele vai para o YouTube, tá? Eu vou postar ele no YouTube, os dois, tá bom? E vai ficar lá disponível para vocês também, vai no nosso canal do YouTube, tá certo? Mais uma vez, obrigado a vocês que ficaram até o final e beijos e beijas, boa noite. Semana que vem a gente tá aí de volta com a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Luiz. Obrigado aí, querido. Tchau, tchau. Encerra.